Em 1840, a jovem irlandesa Lola Montez decidiu se mudar para Paris para tentar fazer fortuna como atriz e dançarina. Anos mais tarde, sua vida profissional não ia nada bem, e, para tentar recuperar e impulsionar a sua carreira, Lola decidiu seduzir e conquistar o dono do jornal de maior circulação na França, Alexandre du Jarrier. Alexandre se apaixonou imediatamente por Lola, e pouco depois, eles já até planejavam se casar. Entretanto, logo em seguida, a vida dele entrou em declínio, sua sorte nos negócios virou, e os amigos influentes começaram a evitá-lo. Certa noite, após brigarem, Alexandre decidiu ir sozinho para uma festa. Bêbado e irritado, ele acabou insultando outro poderoso homem, que, no fim, o desafiou para um duelo. No dia seguinte, o duelo aconteceu, e, infelizmente, Alexandre foi morto. Arrasada, Lola decidiu deixar Paris e se mudou para Munique, na Alemanha. Pouco tempo depois, ela resolveu seduzir e conquistar a qualquer custo o rei Ludovico da Bavária. O rei ficou enfeitiçado por Lola e fazia tudo o que podia por sua amada. Lola ganhou um palácio e, em seguida, estava até aconselhando Ludovico na política do reino. Era tudo o que ela queria: fama, poder e fortuna da noite para o dia. Entretanto, aos poucos, Lola foi perdendo seu senso de limite e começou a causar diversos problemas e conflitos por todo o reino. Pouco depois, ninguém suportava mais a sua presença. O povo, que antes amava o rei, agora estava contra ele. Enquanto Lola ganhava cada vez mais poder de Ludovico, o rei perdia todo o respeito que havia conquistado. A situação só piorou, até que, então, rebeliões explodiram por toda parte e o reino ficou à beira de uma guerra civil. Finalmente, em 1848, o rei Ludovico não aguentou a pressão e, com grande tristeza, foi obrigado a expulsar a sua amada Lola da Bavária. Porém, já era tarde demais. Poucas semanas depois, Ludovico foi forçado a abandonar o trono. Lola então decidiu se mudar para a Inglaterra, onde seduziu um jovem oficial do exército, com futuro promissor, chamado George Trafford. Ele ficou encantado por Lola e, no ano seguinte, eles decidiram se casar. Em seguida, Lola foi presa, acusada de bigamia, pois ainda não havia se divorciado do seu primeiro casamento. Aproveitando a liberdade provisória de Lola, o casal resolveu fugir da Inglaterra e se mudou para a Espanha. Eles brigavam e discutiam muito, e, em certa ocasião, após machucar George com uma faca, Lola mandou o rapaz embora. George tentou retornar para a Inglaterra, mas não havia mais volta. Ele já havia perdido seu posto no exército, foi banido da sociedade inglesa, e agora estava falido. Meses depois, George morreu em um acidente de barco. Anos mais tarde, Lola se mudou para a Califórnia, onde se casou com um homem chamado Pat Hull. O relacionamento era tão problemático quanto os anteriores, e rapidamente Lola decidiu trocá-lo por outro. Após a separação, Pat começou a beber, entrou em depressão profunda e acabou morrendo em seguida. Lola então decidiu iniciar uma nova vida, se voltou para Deus e começou a dar palestras religiosas pelos Estados Unidos. Infelizmente, aquilo não durou muito tempo. Pouco depois, Lola faleceu. Lei número 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode acreditar estar ajudando a pessoa que está se afogando, mas, na verdade, você só está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade e, da mesma forma, vão provocar a sua também. Portanto, pelo contrário, associe-se aos felizes e afortunados. Lola Montez sabia atrair e seduzir os homens com seus artifícios e, principalmente, com a sua personalidade. Ela lançava seus feitiços e, rapidamente, eles ficavam apaixonados. Entretanto, como costuma acontecer com os contágios, os problemas só começam a surgir com o passar do tempo. A personalidade intensa e destrutiva de Lola irradiava, contaminando as pessoas ao seu redor. Seus amantes logo estavam envolvidos por seus problemas, mas o apego emocional que tinham por ela não os permitia enxergar a realidade.
A verdade é que nada disso acontecia por mero e simples acaso. Lola Montez era do tipo de pessoa que simplesmente não pode ser ajudada. Sua doença era inerente a ela, e seus problemas eram profundos demais para serem solucionados. Tudo o que ela tocava apodrecia, e a sua presença provocava os mais variados desastres ao redor. Direta ou indiretamente, ela possuía um incrível poder de fazer a vida das pessoas ao seu redor entrar em declínio. E, quando finalmente conseguiam perceber, já era tarde demais. No fim das contas, só haviam duas opções: eliminar Lola totalmente de suas vidas ou sofrer um profundo colapso. Este é o poder extremo do contágio social. É verdade, existem pessoas infelizes e desafortunadas que talvez tenham sido realmente vítimas de circunstâncias que estão além de seu controle. Essas pessoas talvez mereçam toda a nossa ajuda e simpatia. Mas, por outro lado, há aqueles que parecem atrair tudo o que há de pior na vida com suas personalidades problemáticas e comportamentos destrutivos. Seria ótimo se simplesmente pudéssemos mudá-las e salvar as suas vidas. Porém, quase sempre, o que acaba acontecendo é que elas nos mudam e destroem as nossas. A razão é simples: os seres humanos são extremamente influenciados pelos humores, emoções, comportamentos e até as maneiras de pensar daqueles com quem convivem. E esse tipo de pessoa profundamente infeliz e problemática possui um poder de contaminação ainda mais forte, pois a sua personalidade e as suas emoções são muito destrutivas e intensas. O problema é que essas pessoas, geralmente, costumam se apresentar como vítimas da vida, do acaso e dos acontecimentos. E isso torna muito difícil conseguir enxergar além dessas ilusões e perceber que esta pessoa é, direta ou indiretamente, a própria causadora e mantenedora de todo o seu sofrimento, infelicidade e problemas. E, por esse motivo, quando você finalmente conseguir perceber isso, talvez já seja tarde demais. Você já estará contaminado e os efeitos negativos começarão a se manifestar em sua vida. Você se tornará um sofredor, uma pessoa negativa aos olhos alheios, e essas outras pessoas provavelmente tentarão evitar você. No fim das contas, você terá que realizar um grande esforço e gastar uma enorme quantidade do seu valioso tempo e energia para conseguir se livrar dessa contaminação. Portanto, não caia nessas armadilhas e jamais subestime o poder do contágio social. Então, como você pode identificar e reconhecer uma pessoa infectuosa antes de ser contaminado? Para isso, é necessário aprender a julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo à sua volta, e não pelas supostas razões e motivos que elas apresentam e atribuem para os seus próprios problemas. Esse tipo de pessoa é normalmente identificado e reconhecido por algumas características: pela infelicidade e sofrimento que atrai para si mesma, pelo seu passado obscuro e turbulento, pela extensa lista de relacionamentos que não deram certo, pelas suas carreiras instáveis, curtas e problemáticas, pela insatisfação crônica com a vida, pela capacidade de envolver e contaminar as pessoas ao seu redor, fazendo-as perder o juízo, pelo desejo de perturbar, desestabilizar e tornar a vida dos outros um caos, pelo poder de apodrecer tudo que toca e pela capacidade magnética de atrair os mais variados desastres para a sua vida e para as vidas das pessoas ao seu redor. Portanto, esteja alerta a todos estes sinais. Depois de conseguir reconhecer uma pessoa contagiosa, o que fazer então para se proteger e não ser contaminado? Não discuta com essa pessoa, ou as palavras dela irão lhe envenenar. Não tente ajudá-la, não importa o que ela diga. Sua doença é inerente a ela, e seus problemas são profundos demais para serem resolvidos. Não passe essa pessoa adiante para nenhum de seus amigos, ou você será indiretamente responsável pelos novos problemas deles. Não desperdice seu valioso tempo e energia na presença dela. E, mais importante que tudo, não tenha dó desse tipo de pessoa. Você não vai conseguir salvá-la, nem mudar a vida dela, mas, de alguma maneira, ela vai conseguir acabar com a sua. Portanto, se não quiser sofrer as consequências, fuja dela imediatamente.
Por outro lado, tenha em mente que o princípio e os efeitos do contágio social são igualmente válidos e poderosos para os aspectos positivos. Há pessoas que atraem constantemente a felicidade e o sucesso em suas vidas com suas personalidades, com o seu natural estado de ânimo e com a sua inteligência. Essas pessoas são a fonte do que há de melhor na vida. Portanto, associe-se a elas e compartilhe da prosperidade e da felicidade que elas são naturalmente capazes de gerar e atrair. Todas as qualidades positivas são contagiosas, então aprenda a tirar proveito dessa osmose social. Se você for miserável por natureza, então associe-se aos afortunados. Dessa forma, você conseguirá liberar o que está preso dentro de você e poderá atingir níveis mais elevados. Se você for melancólico, rodeie-se de pessoas animadas e cheias de energia. Se você tiver tendência ao isolamento, então torne-se amigo de pessoas mais sociáveis. Você não deve se associar, em hipótese alguma, às pessoas que possuem os mesmos defeitos que você, pois isso irá apenas reforçar e intensificar as suas falhas e fraquezas, bloqueando ainda mais o seu potencial. Ao invés disso, crie associações somente com afinidades positivas. Busque por pessoas que preenchem essas lacunas, que acrescentam em sua vida e, principalmente, que permitem e até contribuem com a sua evolução. Torne isso uma regra em sua vida e você colherá os melhores frutos do contágio social.